Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ao Teu nome seja dada toda a honra e glória, porque o Senhor é o soberano do universo. É aquele que está vendo todas as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dificuldades. O Senhor já sabia que tudo isto iria acontecer e tomou providências. Nós confiamos que o Senhor está ao leme de todas as coisas. O Senhor sabe o que é o melhor, o Senhor sabe que neste momento cada um de nós está ou vai estar dentro de pouco tempo numa situação aflitiva. Mas o Senhor também diz que o Senhor vela por todas as nossas aflições e nos livra de todas elas, porque o Senhor conhece e tem todo o poder. Nós suplicamos ao Pai que tenha misericórdia de nós, que não nos deixe desanimar na fé, que não nos largue a nossa mão para que nós possamos perseverar até ao fim. Ainda que as dificuldades sejam muitas, que a nossa fé se mantenha firme no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas. Dê-nos o seu Espírito, Pai. Precisamos do Espírito de Jesus Cristo, que sempre permaneceu, sempre entregou nas mãos do Pai, sempre confiou que todas as coisas que lhe aconteciam tinham um propósito bom. É isso que nós precisamos, que o Senhor nos ajude a mantermos-nos no caminho, ainda que as dificuldades sejam muitas e muito grandes. Conforte o nosso coração. Jesus é o único que pode consolar-nos, porque Ele próprio passou por todas estas dificuldades e estas lutas, estes sofrimentos, estas incertezas. Por isso, querido Deus, nós suplicamos que o Senhor esteja conosco, dirija também o nosso estudo, abençoe cada um de nós, e continue a dar-nos forças para prosseguir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Dani, está tudo bem? Lira? Tudo bem, Belinha? Tudo bem. Cansados, mas bem. Então, o que é que vocês andaram a fazer? Ah, estamos pintando a casa do sítio. Ah, que maravilha! Tudo bem, Belinha. Fica tranquila. Ok, muito bem. Então vamos. Estou com a cara amassada, por isso não abri a câmera. Sim, não há problema. Gosto sempre de ver a vossa cara. Então vamos continuar aqui a leitura do nosso livro Primeiros Escritos. Estamos no capítulo 59, que tem por título O Santuário, página 250, perdão, disse 259, é 250. E diz o seguinte: mostrou-me o doloroso desapontamento do povo de Deus por não terem visto a Jesus no tempo em que o esperavam. Não sabiam, porque o seu Salvador não viera, pois não podiam ter evidência alguma de que o tempo profético não houvesse terminado. Disse o anjo. Falhou a palavra de Deus? Deixou Deus de cumprir as suas promessas? Não. Ele cumpriu tudo o que prometera. Jesus levantou-se e fechou a porta do lugar santo do santuário celestial, abriu uma porta para o lugar santíssimo e entrou ali para purificar o santuário. Nas 7 igrejas do Apocalipse, qual foi a que cumpriu isto? Estou a fazer uma pergunta. Filadélfia? Isso, foi a igreja de Filadélfia, não é? Onde se fecha uma porta e abre-se outra porta. Mas ficaram todos muito silenciosos. Temos que estudar as 7 igrejas. Todos os que pacientemente esperaram, todos os que pacientemente esperarem, compreenderão o mistério. O homem errou, mas não houve engano da parte de Deus. Tudo o que Deus prometeu foi cumprido, mas o homem erroneamente acreditou
que a terra era o santuário a ser purificado no fim do período profético. Foi a expectativa do homem e não a promessa de Deus que falhou. Que Deus nos ajude a não termos expectativas falsas, não é? Porque muitas vezes nós temos. Jesus enviou os seus anjos para guiar ao lugar santíssimo a mente. Eu acho interessante que ele refere sempre que é a mente dos que foram desapontados, lugar aquele a que ele tinha ido a fim de purificar o santuário e fazer uma obra especial de expiação por Israel. Lembremo-nos de que ele estava fazendo a obra no santuário físico, mas existe um paralelo no santuário espiritual de Deus na terra, que é o seu povo. Jesus disse aos anjos que todos os que o achassem compreenderiam a obra que ele deveria realizar. Vi que, enquanto Jesus estivesse no lugar santíssimo, desposaria a nova Jerusalém. E depois que a sua obra se cumprisse no lugar santo, no Santo dos Santos, desceria à terra com real poder e tomaria para si os que, preciosos à sua vista, haviam pacientemente esperado pela sua volta. Já repararam o que é que está aqui? Aqui diz claramente que ele foi ao lugar santíssimo, não é? E foi purificar o santuário, certo? Se nós E, ficássemos por aqui, se ficássemos por e, aqui, e espiritualmente vai purificar o nosso santuário. isso. Portanto, e isso é o quê? Que tempo é esse? Outra expressão que às vezes Juízo. usamos, o juízo. Mas já repararam que o tempo do juízo, ou seja, da purificação do santuário, é a mesma coisa que o casamento? Já viram o que é que está aqui? Vi O que, convite da enquanto boda. Jesus estivesse no lugar santíssimo, desposaria a nova Jerusalém. Então, o que é desposar? Não é casar. É isso mesmo. É Mateus 22. Sim. Exatamente. Portanto, dizer juízo, ou dizer purificação do santuário, ou dizer casamento é a mesma coisa. Alguma dúvida? Não, não. Muito bem. Eu não sabia disso, Belinha. Eu Mas, não ok. compreendo. Mas estão a perceber, nós já falámos nisto aqui várias vezes, mas estão a perceber o que é que significa tudo isto? Esta parece uma mistura que não se mistura, não é? Porquê que é juízo? Vamos lá. Porquê que Juízo ele está a fazer um juízo? é limpeza, né, Belinha? Isso Não, juízo, compreende-se, mas porquê juízo. que o casamento relaciona-se a um juízo? Como? Não percebi. Eu não percebo, eu não sei se compreendi bem. Porquê que um casamento se relaciona a um juízo? Pronto, exatamente. O que é o juízo? O juízo Ou é, como melhor, estava a dizer o Adão, é um julgamento, ou seja, é limpar o que não. No fundo, é um julgamento. Pronto, é ver quem é que está, quem é que não está, o que é que tem, o que é que não tem. ora aí está, é ver quem é que é no juízo que é a parte investigativa, não é? É que Deus vai ver que aqueles que não creem em Cristo já estão condenados. Pronto, à partida, o Evangelho de João diz isto claramente: quem não crê em mim já está condenado. Portanto, nem sequer vai a julgamento. Não crê? Pronto. A questão aqui é dentro daqueles que dizem que creem em Cristo. Se eles creem em Cristo, eles têm que ter uma vida de acordo com a fé que eles dizem ter, certo? Estamos a falar da fé de Jesus.
daqueles que creem no que a palavra diz. Não é? Sendo assim, começa a haver alguns que permanecem com o seu nome no livro da vida e outros cujo nome vai ser riscado. Aqueles que permanecem com o seu nome no livro da vida são os que realmente creem em Jesus. Esses creem, fé. Esses são os que são justificados, porque nós somos justificados pela fé. Esses são aqueles que vão ser o quê? A sua noiva. Aqui está o Belinha, casamento. Sim, em paralelo também, vai ser julgado, evidentemente, vai ser selado e vai ser colocado o nome no livro da vida. exatamente. Aliás, o nome já lá está. Ele não vai a ser riscado, porque todos aqueles que aceitam Jesus Cristo um dia na sua vida, imediatamente pronto, é como se fosse um novo nascimento, não é? Quando uma criança nasce, ela é registada, o nome dela vai ser escrito no livro do país onde ela nasceu. O problema está em que, quando se vai analisar, vai ser feito um escrutínio, o grande conflito até fala esta palavra, exatamente, um escrutínio, vai-se analisar ao pormenor se realmente aquelas pessoas creem mesmo em Jesus Cristo. E elas o demonstram pelas suas obras, certo? A fé é uma coisa que é invisível, mas ela é vista pelas nossas obras, se elas são obras de acordo com a fé. Por isso é que a pregação do João Batista era: produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos que demonstrem que vocês estão arrependidos. Percebem? Não faz E aqueles sentido. que não acreditavam e que depois arrependeram-se e voltaram e começaram a acreditar, esses já estão registados no livro? Sim, E por exatamente. antes O do nome fechamento da vai para porta o da livro. graça, sim. Tudo isto Não acontece percebi antes do nada, fim estás da a falar ao graça. mesmo tempo? Desculpem, diz lá outra vez. Se for E, antes do fechamento da porta da graça, tudo bem. sim, por isso é que é dada graça, não é? E, portanto, é o tempo em que nós ainda estamos a viver. Todos aqueles que aceitam Cristo algum dia nas suas vidas, aceitam Cristo como sendo o Salvador, como sendo o Filho unigênito de Deus. É assim, nós acreditávamos em Cristo, atenção, mas havia coisas, alguns erros ainda que tínhamos recebido de papistas, não foi? Nós ainda Sim, tínhamos alguns erros que recebemos de sim, sim. papistas, mas isso não tirava de nós a fé em Jesus, percebem? E o nosso querer viver de acordo com as orientações que Deus nos deixou. Então, o nosso nome estava e continua estando no livro da vida. Mas, por isso é que Moisés disse a Deus: se tu não perdoares este povo, risca-me do livro da vida. O nome dele já estava lá. Risca o meu nome do livro da vida. Percebem? Quando nós aceitamos Cristo, o nosso nome vai para o livro da vida, mas depois tem que ser feita uma investigação para ver se aquele nome deve permanecer lá no livro da vida. E é nessa altura, ou seja, no período do julgamento, que cada nome que está no livro da vida, que já está no livro da vida, vai ser averiguada essa pessoa, os atos dessa pessoa, para verificar se realmente ela merece que o seu nome continue. Por isso é que Ellen White diz no Grande Conflito que há nomes que permanecem e nomes que são riscados durante o período do julgamento. Percebem? Aqueles que permanecerem com o seu nome depois de passarem por um julgamento, de uma investigação, melhor dito, por uma investigação, que é a fase investigativa, é aquela em que nós estamos neste momento.
depois que o seu nome for investigado e se verificar que as suas ações demonstram efetivamente a fé em Cristo, quando terminar o julgamento, há ali um grupo de pessoas, não é verdade? Que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Esses, portanto, podemos dizer que esse é a noiva. Essa sim é a noiva. Tem que lembrar, Belinha. Sim, Apocalipse 22, 11. sim, lê, podes ler. Ele diz: continue o justo sendo justo, continue o injusto sendo injusto, e a partir daí, fechou a porta da graça. Exatamente, portanto, há aqui um período de exame, de investigação, de análise, para se ver, porque nem todo o que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus. Há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas o que é que lhes falta? Crer em Falta, Jesus. falta a fé em Jesus, falta a justiça de Cristo, falta o amor, alegria, paz. Eles têm o conhecimento, não é? E até fazem coisas boas, mas não têm suave amor, gozo, paz. Fazem as coisas por justiça própria, percebem? Não vivem pela fé na palavra, não exercitaram essa fé. Então, tudo isto tem que ser examinado. E esse grupo e isto é considerado, como diz aqui, enquanto Jesus estivesse no lugar santíssimo, desposaria a Nova Jerusalém. E nós dizemos, então, mas a Nova Jerusalém é uma cidade. Sim, é uma cidade. Mas uma cidade sem Sem pessoas, pessoas não valem nada. percebem? O que é que vai enfeitar a cidade? O que é que vai adornar a cidade? Os São os santos que estão dentro dela. Exatamente, são os justos. Por isso é que diz lá, aqui no livro, deixem-me ver, eu sempre troco esses dois. Só um bocadinho. Cântico dos Cânticos, ou seja, Cantares de Salomão, no capítulo 6, Deus aqui compara a sua igreja a algumas coisas. E ele diz aqui no capítulo 6 de Cantares de Salomão, no versículo 8, diz assim: há 60 rainhas, 80 concubinas e virgens sem número, mas uma só é a minha pomba, minha imaculada. Ela é a única da sua mãe, a escolhida da que deu à luz. As filhas viram-na e lhe chamaram bem-aventurada. Viram-na, as rainhas e as concubinas louvaram-na. E depois diz assim: quem é esta? Ele faz a pergunta: quem é esta? Que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras. Quem é? A É noiva a de sua, Cristo. é a noiva de Cristo, que é ela que vai adornar a cidade. Por isso é que lhes foram dadas compridas vestes brancas. Percebem? Compridas vestes brancas. E são, Quanta nobreza tem em tudo isso, Belinha, e nós damos tão pouco valor. sim, exatamente. Exatamente. Porquê? Porque é um grupo de pessoas que se revestiu. Olhem aqui o que é que diz em Gálatas. Gálatas diz aqui, no capítulo 3, versículo 27, 26 e 27. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo Jesus.
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos Revestício. revestistes de Cristo. Lá estão as colunas do santuário. Elas estavam revestidas do De linho ouro. fino. Não, as Ah, cortinas ali é do ninho, as- né? As colinas, tá estavam certo. As colunas, as revestidos do colunas linho fino, não é? O linho fino, que é o quê? As obras justas dos do santos. santo. Mas nós conseguimos fazer obras justas? Não. Não. Mas Cristo em nós é que faz as obras justas. O linho fino, que é branco. Todo este processo é chamado o casamento. Não sei se conseguiram perceber estas imagens. Belinha, tem uma particularidade muito interessante que essa toda essa alusão é uma noiva, né? Agora, Uhum, a noiva geralmente demora muito para se aprontar, né? uhum. E esse tempo é justamente para que essa noiva se apronte. Agora, Exatamente. esperamos que não tenha tantos atavios que isso perturbe o tempo, que passe o tempo do preparo, né? Sim, exatamente. É isso mesmo. Foi-me mostrado que teve lugar no céu, no final do período profético, em 1844. O que é que teve lugar no céu? Terminando Jesus o seu ministério no lugar santo e fechando a porta, a porta daquele compartimento, grande treva baixou sobre aqueles que tinham ouvido e rejeitado as mensagens da sua vinda. Eu acho muito interessante esta palavra rejeitar. Rejeitar é não receber, não é? E quem não recebe esta luz, quem não recebeu e quem não está recebendo neste momento esta luz, está rejeitando a Cristo. Ele veio para os que eram seus, para o que era seu, e os seus não o receberam. Por que é que não o receberam? Porque tinham recebido o outro. Vê que parece uma coisa bem simplesinha. E olha tudo o que isso implica a salvação das pessoas. Exatamente. Ah, Olha, a e gente depois há outra situação, Belinha, desculpa interromper. diz isto. Há aqueles que querem receber, mas que põem tantos entraves que não sei se receberão, porque eu estou a referir-me a uma pessoa que tu conheces, que eu mandei-lhe aquela mensagem que nós temos a falar sobre olhando para o alto, e ela diz, se tu fores a ver, há ali uma interrupção, não quer dizer que o Consolador seja Cristo. Há ali uma interrupção, umas reticências, e sim, sabes aquela citação que fala, até posso ler, ah, eu posso ler só um bocadinho, peraí, que ela diz, olha bem com olhos de ver. Eu disse, olha bem com olhos de ver, mas eu já vi olhos de ver, mas fui ver outra vez. Até fui ver na própria, no próprio, na própria meditação. Que é aquela que diz assim, estou a buscar, desculpem lá, estou a buscar, que diz assim, a obra na terra corresponde à obra no céu. Os anjos celestiais devem atuar constantemente para levar o homem, um instrumento vivente, a olhar para Jesus, contemplá-lo e meditar sobre ele, a fim de poder, em face à perfeição de Cristo, ficar impressionado com as imperfeições do seu próprio caráter. O confortador prometido, vírgula, Cristo, pois tem reticências, declarou, dará testemunho de mim. Essa é a essência da mensagem para este tempo. E ela diz, se tu a leres bem e vires bem, não está a dizer que Cristo é o Consolador. E eu digo assim, como é que não está escrito? Ela diz assim, agora vi, mas lê com atenção e repara, eles não continuam com a frase. E aí não está a dizer que Jesus é o Consolador. Lê atentamente até ao fim. Eu li atentamente até ao fim e não vi o contrário. É outro espírito. Não sei se Mas ela diz vocês que não é o estão. Consolador. Vocês têm. Pronto, ok. Por essa passagem, ela não vê que é Cristo, aliás, está escrito lá, mas pronto. Vocês têm visto aquele, ou já se aperceberam daquele canal Servo de Jesus 777?
Alguma coisa eu já vi, Belinha. Não sei se é aquilo que tu está tentando dizer. Pronto, ele tem estado a traduzir o Nader Mansour e, e só por João 14, São 10 é vezes. como? São 10 vezes que ele fala que é ele mesmo. Exatamente. Podem querer inventar outro, mas pronto, também não vale a pena nós estarmos a tentar convencer ninguém. Cada um que estude por si mesmo e que nós já Qual, não somos. qual que é essa meditação, Vera? A Vera saiu? Sim, parece que saiu ou caiu. É. Olhando para o alto, Lira. Olhando para o alto? Qual é o dia? Isso, ela não falou. Ah, vou pedir depois para botar lá. Sim. Obrigada. Mas então, esse canal, eu aconselho-vos, porque esse irmão tem estado a traduzir os vídeos do Nader Mansour. E, e é importante nós, porque como está em português, está ótimo. Então vamos lá. Portanto, aqui vou repetir. Terminando Jesus o seu ministério no lugar santo e fechando a porta daquele compartimento, grande treva baixou sobre aqueles que tinham ouvido e rejeitado as mensagens da sua vinda. E o perderam de vista. Jesus então envergou as vestes preciosas. Em redor da parte inferior da sua veste havia, em alternada sucessão, uma campainha e uma romã. Um peitoral de confecção curiosa estava suspenso dos seus ombros. Movendo-se ele, luzia como diamantes, avolumando letras que pareciam semelhantes a nomes escritos ou gravados no peitoral. Sobre a cabeça trazia algo que tinha a aparência de uma coroa. Quando ficou completamente ataviado, achou-se rodeado pelos anjos e em um carro chamejante passou para dentro do segundo véu. Nós já vimos isto naquela visão do fim dos 2300 anos. Foi-me então ordenado que observasse os dois compartimentos do santuário celestial. A cortina, ou porta, foi aberta e foi-me permitido entrar. No primeiro compartimento vi o castiçal com 7 lâmpadas, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e o incensário. Todos os aprestos deste compartimento tinham o aspecto de ouro puríssimo e refletiam a imagem de quem entrava no lugar. O véu que separava os dois compartimentos era de cores e material diversos, com um lindo bordado no qual havia figuras trabalhadas em ouro para representar os anjos. Levantou-se o véu e eu olhei para o segundo compartimento. Vi ali uma arca que oferecia a aparência de ter sido feita do mais fino ouro. Os bordados em redor da parte superior da arca eram um lavor lindíssimo, representando coroas. Na arca havia tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos, 2 lindos querubins, um em cada extremidade da arca, achavam-se com suas asas estendidas sobre ela, e tocando uma na outra por cima da cabeça de Jesus, estando ele diante do propiciatório. Os seus rostos estavam voltados um para o outro, e olhavam abaixo para a arca, representando toda a hoste angélica a olhar com interesse para a lei de Deus. Entre os querubins havia um incensário de ouro, e subindo a Jesus as orações dos santos, oferecidas pela fé, e apresentando-as ele a seu Pai, uma nuvem de fragrância subia do incenso, assemelhando-se a fumo das mais lindas cores. Então aqui nós temos claramente que é Jesus que as apresenta ao Pai. E ele o faz com gemidos inexprimíveis. Por sobre o lugar em que Jesus se achava
Diante da arca havia uma glória extraordinariamente brilhante, para a qual não podia olhar. Parecia-se com o trono de Deus. Subindo o incenso para o Pai, a excelente glória vinha do trono de Jesus. Vinha do trono a Jesus, e dele se derramava sobre aqueles cujas orações tinham subido como suave incenso. Então temos o trono, Jesus, e de Jesus ia para as pessoas. Sobre Jesus derramou-se luz em grande abundância e projetou-se sobre o propiciatório. E o acompanhamento daquela glória encheu o templo. Não pude olhar muito tempo para o brilho insuperável. Nenhuma linguagem o pode escrever. Fiquei vencida e desviei-me da majestade e glória daquela cena. Foi-me então mostrado um santuário sobre a terra, contendo 2 compartimentos. Parecia-se com o do céu, e foi-me dito que era uma figura do celestial. O aparelhamento do primeiro compartimento do santuário terrestre era semelhante ao do primeiro compartimento do celestial. O véu ergueu-se e eu olhei para o Santo dos Santos e vi que os aprestos eram os mesmos do lugar santíssimo do santuário celestial. O sacerdote ministrava em ambos os compartimentos do terrestre. Ia diariamente ao primeiro compartimento, mas entrava no lugar santíssimo apenas uma vez ao ano para purificá-lo dos pecados que tinham sido levados ali. Vi que Jesus ministrava em ambos os compartimentos do santuário celestial. Cá está, ele hoje está realmente fazendo o julgamento no Santíssimo, mas ele ainda continua ministrando no Santo, não é? Porque há pessoas que ainda, aliás, mesmo nós, não é? Precisamos da intercessão do sumo sacerdote no lugar santo. Os sacerdotes entravam no terrestre com sangue de um animal como oferta para o pecado. Cristo entrou no santuário celestial oferecendo o seu próprio sangue. Lá como diz Hebreus, o livro de Hebreus diz isso, que ele entrou com o seu próprio sangue. E para entrar com o seu próprio sangue, ele tinha que ter sido feito humano, carne, para poder derramar o seu próprio sangue. Os sacerdotes terrestres eram removidos pela morte. Portanto, não podiam continuar por muito tempo, mas Jesus foi sacerdote para sempre. Por isso é que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Mediante os sacrifícios e ofertas trazidas ao santuário terrestre, deveriam os filhos de Israel apossar-se, cá está, tomar posse, pela fé, dos méritos de um Salvador que havia de vir. E na sabedoria de Deus, os pormenores desta obra nos foram dados para que pudéssemos, volvendo um olhar para os mesmos, compreender a obra de Jesus no santuário celeste. Portanto, meus irmãos, toda esta dinâmica do santuário é de extrema importância para que nós, com a nossa mente, sigamos os passos do sumo sacerdote Jesus e para que nos apoderemos, nos apossemos, como diz aqui, dos méritos do Salvador. Ou seja, a justiça de Cristo. Nós precisamos de, pela fé, nos apoderar dessa justiça e da palavra do Senhor. Quando Ele diz, não vivo mais eu tenho que dizer amém, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, pela fé. Amém. Quando a Bíblia diz, eu já estou crucificada com Cristo, amém, eu já estou crucificada com Cristo. Quando a Bíblia diz que se um morreu por todos, logo todos morreram, eu morri. Em Cristo eu estava lá, eu já morri para o pecado. Morri para quê? Para o pecado, segundo diz Romanos 6. Percebem, irmãos? Eu estou aqui a citar vários textos bíblicos, que nós temos que nos apoderar deles.
E pode ser E feito em viver oração. como? E que podem ser feitos em oração. Podem ser feitos em oração e vividos durante o nosso dia. Isso. Ai, apetece-me fazer isto, mas eu já morri para isto. Eu já morri para isto. Portanto, eu não vou fazer, porque eu já É, estou crucificado com Cristo. aqui tem um detalhe muito importante quando tu diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, Isso, se eu fui batizado em Cristo Jesus, mais razões ainda eu tenho que dizer isso. exatamente. Batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Sim, senhora, como diz lá Romanos 6. Não é o que diz Romanos 6, Sim, verso 3. verso 3. Vamos lá. Eu acho que nós já sabemos isto tudo, mas... Irmãos, isto é que é apoderarmo-nos, não é só blá, blá, blá. Não, é viver pela fé nisto que está aqui escrito. Versículo 3 de Romanos 6. Ou porventura ignorais que todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. 4. Fomos, pois, sepultados com ele. Irmãos, vocês acreditam que já foram sepultados com Cristo no batismo? Vocês creem nisto? Então, se creem nisto, também creem que já ressuscitaram, como diz o resto. Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós somos novas criaturas, meus irmãos. E Paulo acreditava nisto. Colossenses 3:1 fala que nós ressuscitamos junto com ele. Exatamente. Então, mas nós morremos para quê? No versículo 11 diz, assim também vós considerai-vos mortos. Para quê? Para o pecado. Nós já morremos para o pecado. Portanto, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Temos que nos apoderar disto, meus irmãos, pela fé. Não é conversa fiada. É viver pela fé nisto. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tão pouco, uma vez que já morremos com Cristo e já ressuscitamos novas criaturas, nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos. Nós já ressuscitamos com Cristo quando saímos das águas do batismo. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, Amém. enquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E nós só temos que dizer amém, é isso mesmo. Amém. Isto é ter a fé de Jesus. Algum comentário? Belinha, Sim, então é Lira. por isso, então é por isso que eles dizem que é impossível parar de pecar, E é mesmo, para essas pessoas é mesmo impossível. porque eles não têm a Cristo. Eles não Eles creem. têm a Eles outro. não creem. Eles Eles não têm a creem. outro, eles não têm Cristo. Exatamente, eles não creem. Mas quem crê, tudo é possível. Uhum. Percebem? Não Que creem na tristeza, que palavra. tristeza, que tristeza. Não creem na palavra. Eu até estou aqui a fazer uma mensagem que vou fazê-la amanhã, que tem a ver exatamente com isto.
diz-nos aqui, quando nós não recebemos a palavra, nós não recebemos Jesus. Então diz aqui assim, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E no Desejar Todas as Nações, no capítulo 72, na página 467.4, ele disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem, não é terá, é tem a vida eterna. E essa vida transmite-se-nos ao receber a sua palavra. Estão a ver? Quando nós recebemos a palavra, nós temos a vida. Porquê? Porque temos Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Não é? Tem o caminho, a verdade e a vida. Ele, portanto, eu vou repetir. E essa vida, não é? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não é uma vida qualquer, é a vida eterna. E essa vida eterna transmite-se-nos ao receber a palavra, fazendo as coisas que ele ordenou. Precisamos receber a palavra. Se nós não recebemos a palavra, não recebemos Cristo. E no livro A Mensagem dos Três Anjos, que é de Ellen White, capítulo 4, página 105.1, diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. João 12:48. Quem não receber as minhas palavras rejeita a Cristo. Estão a ver aqui como é que é isto? Isto é muito sério. O Desejado de Todas as Nações, capítulo 31, página 216.3, diz assim: recebei-me, edificai sobre as minhas palavras. Estão a ver aqui? Cristo, a palavra, recebei-me, vírgula, edificai sobre as minhas palavras. Então o que é receber a Cristo? Esta fé que recebe a sua palavra é a fé de Jesus. Isso chama-se viver pela palavra, viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. Livre Educação, capítulo 30, página 253.3. Conhecemos este texto. Deve-se explicar bem como exercer fé. Temos que explicar isto à igreja, irmãos. Eles não sabem isto. Para toda a promessa de Deus há condições. Se estamos dispostos a fazer a sua vontade, toda a sua força é nossa. Qualquer dom que ele prometa está na própria promessa. O dom está na promessa. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. Tão certo como o carvalho está na bolota, o dom de Deus está na sua promessa. Se recebemos a promessa, temos o dom. Alguma dúvida? A única parte, Belinha, que precisamos realmente é desenvolver fé. E Deus nos dá a cada dia a oportunidade. Vamos desenvolver, vamos desenvolver. Exatamente. Sabem que esta questão do exercitar a fé, eu não fui ensinada. Eu não aprendi isto Também na não. igreja. Não aprendi durante estes quase 50 anos. Não aprendi. Estamos a aprender, o nosso grupo está a aprender isto, que é de há alguns 2 anos para cá, não é, Denis? Mais ou menos. Com certeza. E, portanto, irmãos, se nós não exercitamos esta fé na palavra e não a recebemos tal e qual como ela diz, não recebemos Cristo.
Aliás, essa seria uma boa, vamos dizer assim, uma boa mensagem para ser dada. Olha, é muito bom isso aí. Sim, toma nota. Peço que orem por mim, por mim, por mim e pela igreja, por uma igreja nova que abriu aqui perto. E ligaram-me a perguntar se eu podia fazer a reunião de oração amanhã. E eu disse que sim. Pedi a Deus a mensagem e Deus deu-me esta. Mas os nossos irmãos estão muito cegos, muito fechadinhos. São quase todos brasileiros. Mas eu peço aos irmãos que orem, por favor, para que o Espírito Santo derrube barreiras, Amém. aquela cegueira, e que de alguma forma a mensagem consiga penetrar as trevas em que nós estávamos. Ok, concluindo, ao morrer, Jesus no Calvário clamou: está consumado. E o véu do templo partiu-se de alto a baixo. Isto deveria mostrar que o serviço do santuário terrestre estava para sempre concluído e que Deus não mais se encontraria com os sacerdotes em seu templo terrestre para aceitar os seus sacrifícios. Era um formalismo. Aqueles sacrifícios eram formalismo. Eram os sacrifícios a Cristo sem Cristo. Era uma adoração a Cristo sem Cristo. Uma adoração ao Rei sem o Rei. O sangue de Jesus foi então derramado, o qual deveria ser oferecido por ele mesmo no santuário dos céus, nos céus. Assim como o sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano para purificar o santuário terrestre, entrou Jesus no lugar santíssimo do celestial no fim dos 2300 dias de Daniel 8, em 1844, para fazer uma expiação final por todos os que pudessem ser beneficiados por sua mediação e assim purificar o santuário. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Não é outro, porque nenhum outro derramou o seu sangue. É o sangue de Cristo. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ao seu nome seja dada toda a honra e toda a glória, porque o Senhor deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, o seu amado Filho, que saiu do Senhor. O Senhor o deu para que nós pudéssemos ter vida eterna, ter uma nova oportunidade. Tudo isto é muito grandioso, Pai, muito grandioso, e eu acredito mesmo que na eternidade nós ainda precisaremos estudar sobre este assunto, porque haverá certamente muitas coisas envolvidas que nós ainda hoje não conseguimos compreender. Que o Senhor, que é amor, nos continue a fazer crescer até que todos cheguemos à plenitude da fé, ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e, por sua vez, ao conhecimento do Senhor. Dê-nos o seu bom espírito, Pai. Dê-nos esse espírito manso e humilde. Dê-nos esse espírito de amor, de compreensão, de paciência, de resignação, de reconciliação e de perdão. Eu lhe suplico para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.